Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o Frame de Ink do Marcos Mateu Mestre. Esse é um livro que é um dos mais recomendados em termos de composição, né? Principalmente para essa composição voltada para a indústria de cinema, tá? Então, ó, divisão do livro aqui é basicamente, primeiro ele fala um pouco sobre arte narrativa, depois o fundamentos básicos de composição para imagens únicas, né? E não que tenham continuidade como cinema ou como história em quadrinhos. Depois ele fala de design de uma cena com um propósito, e essa é a parte mais, acho que importante do livro. Depois ele fala especificamente para continuidade, né, cenas que vão continuar, e também para graphic novels, né? Então vamos lá passar pelo livro aqui. Ele tem essa pegada, né, bem simplificada de valores, que é uma coisa bem interessante no livro, tanto em linhas gráficas quanto também na simplificação mesmo, né, em linhas de leitura, vamos dizer assim. Então o básico, né, de composição, contrastes, luz e assim por diante, né, a regra dos terços e coisas do gênero, ele passa por todos esses propósitos. Uma coisa que é interessante citar, que eu acho que eu errei muito no meu desenvolvimento artístico, era de querer ficar copiando essas coisas, sabe? Eu copiei muito essas coisas, ao invés de estudar e tentar compor cenas que tivessem o mesmo propósito. Entender o propósito por trás, ao invés de ficar realmente copiando, né? Que nem ele fala aqui, a questão de tangente, tomar cuidado que parece que essa árvore está meio que tipo na cabeça da mulher, a quina aqui da casa atrás está quase na cabeça do homem ali. São coisas que são ruins, né, em termos de composição visual. E não necessariamente você ficar copiando o que ele está falando. Fala um pouquinho de lentes, né, diferentes lentes e diferentes resultados que elas trazem. Ele não expande muito sobre o assunto, tá? Isso é uma coisa que é bem interessante de entender da parte de cinematografia mesmo, né, e definição de filmagem. Porque, por exemplo, a câmera vai influenciar na posição que você está, na distância que você está. Então é bem interessante entender esse tipo de coisa para compor uma cena, né? Ele toca em alguns assuntos, mas não vai tão fundo. Então ele fala bastante da questão da simplificação e da expansão disso para diferentes assuntos, né? E aí diferentes linhas de dinâmica de leitura, né? E elementos, parada de leitura, diferentes iluminações, com o que elas fazem, né? Tanto com a simplificação da cena quanto com a leitura e a mensagem que passa. Isso é uma coisa muito importante de cinematografia e de cinema, né? É entender como a luz vai dar uma sensação diferente, como a câmera vai dar uma sensação diferente, se é uma wide angle é diferente de uma telescópica, e que tipo de sensações diferentes elas vão dar, né? Então a mesma coisa aqui, né? Não copiar necessariamente o que está na cena aqui, mas entender o princípio por trás e tentar usar o mesmo princípio para compor uma cena, ou procurar cenas de filmes que tenham utilizado a mesma sensação, e aí depois blocar a sua própria cena em cima, né? Simplesmente copiar o que ele está fazendo, você vai ganhar um pouco em aspectos visuais, mas não tanto quanto você ganharia tentando entender realmente o que ele está fazendo. Se você quiser buscar uma estética parecida com ele, tenta resolver a sua própria imagem replicando essa estética. Vai ser muito mais proveitoso do que você parar para copiar essas imagens, como eu mesmo fiz durante a minha trajetória muitas vezes. Eu não estudei esse livro ainda direito, eu quero estudar esse livro com esse propósito, de você pegar, achar outras imagens que tenham o mesmo propósito, e também fazer seus próprios sketches tentando replicar o sentimento que foi passado aqui, tá? Eu acho que é aí que está a parte importante desse livro, né? Como resolver diferentes propósitos. E aí tem muitos exemplos, né? Aqui é trabalhando com movimento, e aí ele já começa a falar um pouquinho aí da questão da continuidade, né? Cenas que vão ter algum tipo de continuidade.
fala um pouquinho de perspectiva, depois ele foi evoluir isso para 2 livros inteiros, né? Mas o mais forte aqui realmente é a composição. Ó, um trem vindo na direção, aqui ele já está falando bastante da questão de continuidade nas cenas. Também sempre bem detalhado, bem explicado. Aqui aprofunda um pouco mais posicionamento de câmeras, observador, né? Isso vai fazer diferença, né, em como você está vendo a cena. E aí ele vai para graphic novel, né? Aí ele vai falar um pouquinho mais de tudo um pouco, né? Shapes de personagens. Ele tá falando até um pouco de character design aqui, né? Outra coisa que é importante você entender como ele resolveu e tentar replicar, né? Não ficar simplesmente na cópia do que está aqui, né? Que é a forma como ele resolveu. Senão você se prende a isso, a simplesmente copiar o que ele fez. Diferentes tipos de quadros, né, da história em quadrinho. Isso é uma coisa que eu realmente não entendo praticamente nada, tá? E aí, últimos pensamentos dele e o fechamento do livro. Beleza? Mais um livro da Design Studio Press. Então vale a pena dar uma procurada aí. Muita coisa legal. Os outros 2 livros dele, Frame Perspective 1 e 2, eu já fiz reviews aqui. Até o Frame Perspective 1 a gente usa como base para o grupo de estudos de desenho tridimensional. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você já estudou esse livro, comenta como é que você estudou. Estudou um pouco de cinematografia. Dá umas sugestões de livros aí pra gente analisar mais cinematografia. E é isso, a gente vai tocando aí. Obrigado por ter assistido e até a próxima.